Zacarias, capítulo 13. Zacarias, capítulo 13, apenas o primeiro versículo. Diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Amém. Senhor, fala ao nosso coração mais uma vez, Pai. Estamos aqui na Tua casa, reunidos em Teu nome, com o coração aberto para ouvir a Tua palavra. E esse é o nosso interesse, Senhor, ouvir a Tua voz nesse lugar. Nenhum de nós aqui está interessado em doutrinas humanas, em historinhas, nem em filosofias de vida. O que queremos é a Tua boa palavra, que é o nosso verdadeiro alimento, que traz sustento, que firma a nossa vida, nos mostra o caminho e nos dá a direção. Fala conosco essa noite, Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Usa a minha vida como um instrumento em Tuas mãos, com a unção, com o poder de Deus, para que não seja eu, mas o Senhor a ministrar aos nossos corações. Eu te peço isso, ó Deus. Quebra as barreiras de entendimento, quebra as distrações, Senhor. Eu oro junto com os irmãos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, Deus está profetizando através do profeta Zacarias. E a sua profecia, bem ampla, descrita aqui no livro de Zacarias, tem um contexto imediato para o povo de Israel, para os habitantes de Jerusalém. Mas eu creio que há também aqui um anúncio que pode se estender até nós. Diz a palavra do Senhor no texto que lemos que naquele dia, um dia futuro, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e remover a impureza. Um dia em que haveria uma fonte em Jerusalém para remover pecado e remover impureza. Que fonte será esta? Quando será que esta palavra se cumprirá ou se ela já se cumpriu? Palavra de Deus profetizada para o povo de Deus. E quais as características dessa fonte? Amados, nós identificamos esta fonte como Jesus. Ele é a fonte de purificação, Ele é a fonte que pode remover o pecado da nossa vida. João Batista, quando viu Jesus, ele disse para todos que estavam perto dele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se manifestou em Jerusalém, foi ali que ele exerceu o seu ministério, e ele veio como solução para o mundo inteiro a respeito do pecado. Zacarias está profetizando especificamente para Israel, dizendo que haveria uma restauração para aquele povo. Mas Deus estendeu isso ao mundo inteiro, a todos aqueles que crescem em Jesus. Como diz a palavra em João 3,16, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A todos foi estendido o poder desta fonte de purificação e de limpeza. Uma fonte de pureza que vai tratar do nosso maior problema, irmãos, o pecado. O maior problema do povo de Deus, do povo de Israel, era o pecado. O pecado, a desobediência que várias vezes afastou aquele povo do Senhor, tirou aquele povo do caminho de Deus e por isso sofreram tantas consequências. Sempre pecado e desobediência trazem consequências imediatas para a nossa vida. Mas a solução, ela não é alcançada por homem algum, ela não pode ser providenciada por nenhum de nós. Por isso a solução foi providenciada por Deus. Uma fonte, como ele diz aqui, em Jerusalém, para remover o pecado e para remover a impureza. Veja, desde o Antigo Testamento havia a exigência de que as pessoas, os utensílios, tudo aquilo que entrasse em contato com as coisas de Deus fossem purificados
antes de serem aceitos por Deus. Ninguém poderia chegar à presença de Deus, porque o pecado é uma marca que está presente no homem, que faz separação entre o homem e Deus, como diz o profeta Isaías. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, com o pecado, o homem está condenado a viver longe de Deus, a viver separado da presença do Senhor. E isto é simbolizado no Antigo Testamento através da lavagem dos utensílios, das pessoas, de tudo aquilo que entraria em contato com as coisas sagradas. Precisava ser lavado, precisava ser purificado. Porque Deus, o nosso Deus, é santo, irmãos, e não admite nenhum tipo de impureza na sua presença. Qualquer impureza na presença de um Deus santo fica logo evidente. E a impureza realmente é o problema do homem. O pecado é o maior problema da humanidade. E esse problema atinge a todos indistintamente. Não há nenhum de nós que possa dizer, não tenho pecado. É uma afirmação bíblica. Eu quero ler com você Romanos, capítulo 3, versículo número 23. Você já deve conhecer bastante esse texto, mas é bom lembrarmos dele. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Diz textualmente a Bíblia: todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem que peca e pecou está destituído da glória de Deus. E por isso ele tem a carência dessa glória sobre a sua vida. Mas há um problema, porque o pecado é o problema de toda a humanidade, como diz aqui, todos pecaram. Como então me aproximar de Deus? Como ser aceito por Deus? Que tipo de lavagem deve acontecer na minha vida para que eu seja purificado? Veja, o Antigo Testamento apenas simbolizava o que aconteceria mais adiante. E aqui no texto de Zacarias ele está dizendo, naquele dia haverá uma fonte em Jerusalém. E essa fonte sim removerá os pecados. E essa fonte sim purificará, tirará as impurezas das pessoas. A primeira coisa que o homem precisa saber é que ele precisa ser limpo, irmãos. Nenhum de nós, por maior esforço que façamos, conseguimos nos limpar sozinhos, porque o pecado está marcado na nossa vida. Como disse a Bíblia, todos pecaram. Embora muitas pessoas que a gente até conheça tenham a mania de dizer e de repetir, eu não tenho pecados, eu não sou tão ruim assim. Quantas pessoas eu já ouvi falando sobre isso? Quando falamos de Jesus, o argumento é esse, mas eu não sou pecador, mas eu não sou ruim, eu sou uma pessoa boa. Então a Bíblia é mentirosa, porque ela diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E veja, a Bíblia diz ainda mais, ela diz que os nossos atos de justiça, porque veja, mesmo o homem pecador é capaz de, em determinado momento, fazer algumas coisas boas. É capaz de, em certos momentos da sua vida, praticar alguns atos de justiça. Todos nós podemos fazer, mas a Bíblia fala que isto não nos justifica. Vamos ler a palavra de Deus em Isaías, capítulo 64. É bem enfático o Senhor ao falar, através do profeta Isaías, no capítulo 64, no versículo 6. Ele diz claramente, mas todos nós, incluindo toda a humanidade, somos como o imundo, e todas as nossas justiças, como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Veja, o profeta diz que todos nós somos imundos. Ele não diz sujos. Ah, eu sou só sujo. Não, não é sujo, você é imundo. Entende? A Bíblia acrescenta mesmo peso a essa palavra. Não é apenas uma sujeirinha, não é apenas porque nós temos a mania de nos perdoar muito fácil. Nós dizemos, não somos tão ruins quanto algumas pessoas que vemos na televisão, que vemos no noticiário. Mas, na verdade, para Deus somos imundos. E todas as nossas justiças, ou seja, as coisas que somos capazes de fazer, coisas boas que somos capazes de praticar,
ele diz: isto tudo são para Deus como trapos de imundícia, como um pano sujo que é jogado fora, com dejetos, com excrementos. É assim que o texto se refere às nossas justiças, porque são infinitamente menores do que o nosso pecado e a nossa sujeira diante de Deus. Então isto mostra que o homem precisa ser limpo. Alguém que está imundo, como diz a Bíblia, não precisa só entrar e sair da água. O que você acha? Se você estiver imundo, entrar e sair da água, você sai limpinho? Não. Você vai precisar de uma bucha. Você vai precisar de sapólio rádio. Né? Você vai precisar de um monte de coisa. Você vai precisar de molho. Você vai precisar se esfregar até que saia a imundície de nós. Então não é um banhozinho que vai dar jeito na vida da gente, irmãos. Nós não precisamos só de um banho, a gente quer coisa muito maior, precisa de coisa muito maior. E o pior, essa imundície constatada por Deus contrasta com o requerimento de Deus. Deus requer pureza. Deus requer santificação, Deus requer santidade. Então, como o imundo pode se aproximar de Deus? Seria impossível. Veja o que a Bíblia diz para nós. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. O requerimento de Deus ao homem é este: santidade. E ele diz: seja santo, porque eu, Deus, sou santo. E ele requer que eu seja santo. E ele não aceita nenhuma aproximação com o imundo, com o impuro. Isso me desqualifica, isso me afasta de Deus. Essa é a realidade, queridos, que a Bíblia Sagrada revela para nós. Então, seria impossível se alcançar Deus se Deus mesmo não tivesse providenciado uma fonte de purificação para resolver o meu problema. Você entende isso? A minha imundície me desqualifica a tal ponto que eu, por mais que me lave, não consigo me limpar sozinho. É preciso que Deus faça esta limpeza na minha vida. É preciso que Deus providencie a fonte, o material, tudo aquilo que é necessário para que eu seja limpo pelo Senhor e possa me apresentar diante de Deus. O homem não consegue se limpar sozinho. Essa é a grande realidade que muitos de nós não gostamos de ouvir, mas é verdadeira. O homem não consegue resolver o seu próprio problema. Ele precisa de Deus. Ele pecou contra Deus e é Deus que provê a solução com relação ao seu pecado. Então não há nada que eu e você possamos fazer para nos limpar diante de Deus, para limpar nossa ficha, para limpar nossa barra. Não há nada que a gente possa fazer para nos tornar aceitáveis por Deus. Não há um ritual, não há um banho, não há uma cerimônia, não há uma dedicação, não há, queridos, nenhum exercício espiritual que me torne capaz de me apresentar diante de Deus limpinho, se Deus não resolvesse me limpar. E para me limpar, Ele providenciou a fonte que lemos no livro do profeta Zacarias, a fonte de limpeza, a fonte de purificação, ela foi providenciada por Deus. E essa fonte, irmãos, é Jesus. 1 de Pedro, capítulo número 2, versículo número 24, está escrito, 1 de Pedro 2, 24, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, o que ele carregou? Os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados.
Essa é a mensagem central do Evangelho. Jesus morreu em nosso lugar. A morte era merecida por nós, mas Ele tomou o nosso lugar. O sangue de Jesus nos lavou, nos purificou dos pecados. Ele é a fonte a jorrar para a nossa limpeza, para a nossa purificação. Amados, é o que a Bíblia está dizendo de uma maneira tão simples. Levou sobre si tudo que era ruim que estava em nós. Deus toma o nosso lugar. Deus providencia aquilo que não conseguimos providenciar de maneira nenhuma, por mais que a gente tente, não conseguimos. Jesus é identificado como esta fonte que vai tirar o pecado, vai remover a impureza e vai nos qualificar para estar na presença de Deus. Por isso, a Bíblia diz que Jesus, ao morrer, abriu para nós um novo e um vivo caminho pelo qual podemos nos achegar à presença de Deus, irmãos. Porque antes disto, seria completamente impossível qualquer pecador se aproximar da santidade de Deus sem ser imediatamente dizimado. Presta atenção no que fez Jesus por nós. Ele é a nossa fonte e é nele que nós temos a verdadeira redenção. O problema do homem é que o homem pensa de si mesmo mais do que convém pensar. O homem tem uma imagem de si mesmo muito maior do que aquela que Deus tem dele. O homem acha que é alguma coisa, mas a Bíblia reduz isso a termos bem simples. Leio com você Efésios capítulo 1, versículo 7. Efésios 1, 7 diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A remissão dos pecados por sua graça. Não merecemos, é de graça. Não conquistamos, Ele nos dá. Não compramos, foi Ele que comprou, e o preço foi o sangue que foi derramado. Para isso, então, estamos agora expostos a esta fonte de purificação, que resolve o maior problema da nossa vida, a redenção dos nossos pecados. Como o texto que lemos aqui disse anteriormente, estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Essa é a situação do homem pecador. Mas eu não vi nenhum homem morto dizer que está morto. O que eu sempre escuto é um morto dizendo que está vivo. É um morto dizendo, não preciso de Deus. É um morto dizendo, eu sou bonzinho. É um morto dizendo, eu não peco, eu não erro. Meus erros são muito pequenininhos comparados aos erros dos outros. É isso que nós temos visto. Mas o que a Bíblia diz é que somos imundos e que estamos mortos em pecados, em delitos, pela nossa própria natureza pecaminosa humana. Mas Deus provê a redenção. É o resgate de alguém que está perdido. O sangue derramado me limpa, me lava, me purifica, me tira desta situação miserável e me leva para perto de Deus. Me tira da morte e me traz para a vida, como diz a palavra do Senhor. 1 de João, capítulo 1, verso 7. São textos bíblicos para ilustrar o que eu quero dizer para você. 1 de João, capítulo 1, versículo número 7 diz: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus. Ele é a fonte, como eu disse aqui. Ele é a fonte de purificação, como nos disse o profeta Zacarias. Isto só já bastaria para sermos purificados, para sermos restaurados e transformados para chegar na presença de Deus. Mas junto com a purificação, ele também é a fonte de poder. Por quê? Eu disse a você agora que nós estávamos mortos. Preguei domingo passado sobre a ressurreição e vimos aqui o poder da ressurreição. O que este poder representa para o cristão? Esse poder que ressuscitou a Jesus é o mesmo poder que ressuscitou a cada um de nós cristãos e que nos ressuscitará no futuro.
Lembro que eu disse aqui domingo passado, que um cristão ressuscita 2 vezes. Ressuscita quando se converte, porque estava morto em delitos e pecados. Então ele nos deu vida. E ressuscita depois para o encontro com o Senhor. E quem faz isto é o poder de Deus. Não há um poder humano capaz de ressuscitar alguém, irmãos. Mas a fonte de purificação, ela é também a fonte de poder. Em Efésios capítulo 2, aí o texto que eu citei para você, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, está escrito no versículo 1. No versículo 5, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Por 2 vezes Paulo repete, estávamos mortos, mas ele nos deu vida, ressurreição. O poder de tirar alguém da morte para a vida. Só quem tem esse poder é Deus, irmãos. Só Deus tem esse poder. Ele tirou Jesus Cristo da morte e o trouxe de volta à vida. A mesma coisa ele faz agora na vida de cada um que se rende a ele. Ele tira da morte e traz para a vida, ressuscita, porque a fonte que purifica é também a fonte de poder, que tem esse poder de nos ressuscitar, poder de dar vida. Abra aí um pouco depois em Colossenses, capítulo 2, versículo número 13, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo número 2, versículo número 13. Colossenses 2, 13, a palavra do Senhor diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Como que ele fez isso? Perdoando todos os nossos delitos. Nos deu vida. Ao nos dar perdão, nos deu vida. Ao purificar, nos deu poder para ressurgir da morte na qual estávamos inseridos, irmãos. E essa fonte é Jesus, eu repito. É a fonte de purificação, é a fonte de poder, é a fonte da vida. Leia comigo João 14,6. Você conhece João 14,6? Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 6. Todo mundo conhece. Está escrito: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e o que mais? A vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a vida. Estava morto, agora estou vivo, porque estou com Ele e Ele é a vida. Era pecador, agora fui purificado, porque Ele é a fonte de purificação. Ele é a fonte de poder que me lava, que me purifica, que me transforma e que me traz vida. E lá em João 10, 10, o que está escrito, vamos ler? João capítulo 10, versículo 10. Está escrito assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A fonte de purificação é a fonte de vida, é a fonte de poder que tira da morte e traz para a vida. E ele diz, não apenas vida, mas vida que faça sentido, vida abundante, vida com conteúdo. É a vida que Deus veio nos dar. Ele não tirou a gente da condição de zumbi, de morto-vivo, para apenas vivo, mas Ele nos trouxe a uma vida de abundância, de alegria, de felicidade, de plenitude no Espírito. Foi isso que foi oferecido por Ele, a fonte de vida, a fonte de purificação. Mas apesar dessa verdade toda que eu disse para você até agora, queridos, muitos escutam essa palavra, muitos ouvem esta pregação, mas muitos ainda recusam receber o poder dessa fonte e receber a purificação dessa fonte. Leia comigo João capítulo 5, versículo 40. Está escrito: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Quem disse estas palavras, irmãos? Foi Jesus. Jesus está dizendo estas palavras a pessoas que o estavam ouvindo falar.
Pessoas que o estavam ouvindo revelar de si mesmo tudo aquilo que ele veio fazer. Pessoas que estavam ouvindo a revelação de que ele era a fonte predita por Zacarias, que estaria em Jerusalém para a purificação, para a remoção do pecado. Mas mesmo depois de ouvirem tudo da própria boca de Jesus, o melhor pregador que poderia existir, alguns mesmo depois disso, como ele mesmo diz, não quereis vir a mim para terdes vida. A pessoa prefere continuar morta. A pessoa prefere continuar acreditando em si mesma. Prefere continuar acreditando que ela é boa, que ela não precisa de pureza, que ela não precisa de perdão de pecados, porque ela não peca. Ela continua acreditando que ela está viva, embora a Bíblia diga que ela está morta. E Jesus diz, alguns, entretanto, depois de me ouvir, continuarão nesse mesmo posicionamento, continuarão no mesmo estado, não querem vir a mim para terem vida. Veja como Jesus é claro. O que Jesus está dizendo é que alguém que não vai a ele está morto. Ele estava discursando para pessoas que a princípio estavam vivas. Será que Jesus discursou para os mortos? Fisicamente estavam vivas, respiravam, pensavam, tinham sentimentos, emoções, estavam diante de Jesus. Mas ele olha para aquele monte de gente viva e diz assim, vocês não querem vir a mim para ter vida. Isso deve ter escandalizado aquelas pessoas. Elas devem ter pensado, ora, quem é ele para dizer que eu não tenho vida? Eu tenho vida, estou aqui vivo. Como é que ele diz, eu não quero vir a mim para ter vida? Quer dizer, só nele tem vida? É, só nele tem vida. A palavra, irmãos, é essa mesmo. Eu não sei como é que está a sua vida, não sei como é que você lida com a sua vida, mas se você não veio a Cristo, você não tem vida. Embora esteja vivendo, respirando, comendo, bebendo, pensando, sonhando, fazendo tudo que você faz. Mas sem Jesus você não tem vida. E talvez alguns aqui estejam exatamente se enquadrando nesse versículo. Que embora tendo ouvido tudo que Jesus falou, não querem vir a Ele para ter vida. E essa posição de querer ou não querer foi dada por Deus. É a liberdade do nosso arbítrio. Você é livre para dizer o que você quer e para dizer o que você não quer. Por isso a salvação foi providenciada. A fonte está jorrando para a purificação, para poder de ressurgir, fazer você ressuscitar. A fonte está lá, mas foi dada a você a liberdade de dizer eu quero, ou dizer eu não quero. Eu quero essa vida, eu não quero essa vida, eu quero continuar morto. Jesus esteve diante de algumas pessoas que preferiram continuar mortos. Veja, ele promete uma fonte para quem se aproximar dele. Ele promete ressurreição, ele promete limpeza, purificação. É uma fonte que Deus providenciou e colocou ali, disponível. Não tem que pagar ingresso, não tem pedágio, não tem nada. É só ir lá, se banhar nela, receber vida dela. Como disse Jesus, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Porque ele é a fonte, e é da fonte que vem a água, e ele está ali. Mas as pessoas estão dizendo, não quero. E por que as pessoas estão dizendo não quero? Porque, amados, uma coisa é certa. Se você não bebe desta fonte, certamente você bebe de outra. De alguma fonte, alguém bebe. Ninguém fica sem beber de fonte nenhuma. Se você não quer a que Deus te oferece, você certamente está bebendo de outras que o mundo está oferecendo. Há sempre uma fonte que alimenta a nossa vida. A palavra fonte é bem propícia, não é? Hoje o mundo é de tecnologia. Você já viu que todo dispositivo tecnológico tem uma fonte? Computador tem fonte. O que acontece com o teu computador quando o técnico diz assim, a fonte queimou? Você fala, meu Deus, não liga mais. A fonte do teu celular. Aliás, eu vou fazer uma oração forte aqui, para queimar todos os celulares da igreja na hora do culto. A fonte seca, né? Principalmente dos adolescentes, dos jovens, que usam a desculpa que estão lendo a Bíblia e estão no Facebook. Queima, Senhor, essa fonte. Né? Tudo tem fonte, irmãos.
Tudo tem fonte. E sem fonte nada funciona. Mas qual a fonte que te alimenta? Qual a fonte que te dá energia? Qual a fonte que te sustenta? Jesus está oferecendo a boa, a pura, não é? Da pureza, da santidade, da limpeza, do perdão, da vida. Ele é a vida. Mas alguns estão dizendo, não quero essa fonte, eu quero me ligar em outra. Eu quero me ligar em outra, e você é livre para se ligar onde você quiser. Só que cada vez que você se liga numa outra, acaba a tua bateria rapidinho, irmão. E você não consegue permanecer. Você tem que estar sempre se recarregando, sempre se recarregando. Você já viu que o celular mais moderno, a bateria dele dura menos, cada vez menos? Já viu isso? É ou não é? Cada vez dura menos, irmãos. Você lembra uns anos atrás, você comprava o celular, a bateria levava 15 dias para acabar? Alguém lembra desse tempo aqui? Aquele Motorola, tijolão, né? 15 dias para acabar a bateria. Agora você tem lá um Galaxy S18, né? Menos de um dia acabou a bateria. Cada vez a fonte fica mais escassa, irmãos. E você se liga em várias fontes, e elas não saciam, elas não preenchem, elas não energizam o suficiente. E Jesus está dizendo, não querem vir a mim para ter vida. Então, se não vão a mim, vão a outros. E você bebe de outras fontes. Mas vida, só nessa. As outras são coisas parecidas com vida. Parece energia, mas não é energia. Parece bom, mas não é bom. Veja, só Jesus fez essa promessa. Leia comigo João 4, versículo 13 e 14. João capítulo 4, verso 13. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Veja o que ele diz. Mas existem alguns bebendo da água natural, da água do poço de Jacó, como a mulher samaritana com quem Jesus falava. E ele diz a ela, olha, quem beber dessa água vai voltar a ter sede. A gente bebe, bebe, bebe e volta a ter sede. É como eu disse, você carrega, 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 mas volta a descarregar. Mas ele diz aqui textualmente que, ao contrário, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Por quê? Porque a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A fonte é Jesus. Ela que sacia, ela que tem o poder para me trazer vida, ela que tem o que é suficiente para me limpar, para tirar os meus pecados e para me dar vida em abundância. Tanta abundância que sai de mim para os outros. É uma fonte a jorrar, que jorra dentro de mim. Veja, Jesus nos transforma em fontes depois. Quando você se encontra com Cristo, além de sair da morte para a vida, você se transforma num canal de vida. Porque você passa a ter essa fonte dentro de você. E ela é algo a jorrar de dentro de você para a vida eterna, irmãos. Então, a fonte está aí. A pregação está aí, mas a reação das pessoas ainda pode ser aquela que Jesus falou. Não querem vir a mim para terem vida. Jesus está oferecendo a você esse poder, o poder da vida, o poder para você descansar nele, o poder para você ficar em paz, para que a tua vida seja preenchida por ele. Veja o convite que a Bíblia faz para nós, irmãos. 1 de Pedro, capítulo 5. Isso é para você que tem essa fonte. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Está escrito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você pode confiar nele. Você pode lançar sobre ele a tua ansiedade, porque ele é a fonte de vida em você. Ele é a fonte de paz, de alegria. Ele é a fonte de tudo. Então não há por que andar ansioso nessa vida. Não há por que ficar nervoso, desesperado, com dúvidas. Você saiu da morte para a vida. Você que é cristão pode experimentar isso. Porque Jesus cumpriu todas as promessas que ele fez, irmãos.
Tudo aquilo que ele prometeu, ele cumpriu fielmente. E veja uma coisa importante a observar. Abra comigo a Bíblia em João 19:34. Há um detalhe aqui da crucificação de Jesus que é muito importante. João capítulo 19, versículo 34. Vamos ler o que está escrito. João 19, 34. Diz assim: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança. E logo saiu o quê? Sangue e o que mais? Saiu sangue e saiu água. Veja, Jesus, quando foi ferido na cruz, dele saiu sangue e saiu água. O sangue que purifica e a água que satisfaz. Tudo que a gente precisa veio de Jesus. Na cruz ele se deu completamente para solucionar o maior problema da nossa vida, o pecado, o afastamento de Deus. E ao morrer na cruz, ao ser ferido nela, saiu todo o sangue, toda a água do seu corpo. O sangue para purificar, a água para saciar. Aquele que vai a Jesus, como ele mesmo disse, nunca mais terá sede. Acabou a sede na vida daquele que está em Cristo. Não há mais sede, há saciedade quando você está em Cristo. E é esse o foco do Senhor, é esse o objetivo desta fonte. Então, amados, Cristo é a fonte de vida, Cristo é a fonte de poder, Cristo é a fonte de limpeza e Ele é também a fonte de salvação. O homem precisa ser salvo. Essa palavra muitas vezes é mal compreendida. Precisa ser salvo porque está condenado, porque está perdido, porque está destinado ao inferno. E precisa ser salvo disto, irmãos. E isto é o que Jesus veio trazer, a fonte de salvação. E ele convida todos a beber. Leia comigo Isaías 55. Isaías 55, do 1 ao 3. Olha o que o profeta Isaías já anunciava, irmãos. Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Esse é o convite de Deus. Venha a Ele, querido. E aí você não terá mais sede. Você estará diante da fonte que jorra, que complementa, que supre, que traz tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que realmente vale a pena está em Jesus. E a Bíblia está oferecendo isso para qualquer um. Deus está oferecendo isso para quem quiser. Quem quiser e me ouvir, é o que diz a palavra do Senhor. Para qualquer um que quiser. E o melhor de tudo isso, irmãos, é que essa fonte, como eu disse aqui ainda há pouco, ela é gratuita. Essa fonte não tem preço. Hoje no mundo, as fontes naturais que surgem aí, alguém compra terra, alguém cerca, alguém engarrafa água, alguém ganha dinheiro com isso. A fonte está lá, mas alguém cobra para que você possa se aproximar dela. Jesus é a fonte de tudo que é bom. Jesus é a fonte de tudo que você precisa. E melhor, não cobra ingresso, não cobra nada para você aproveitar dessa fonte. Eu quero ler com você, para a gente terminar, Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Está aqui o Senhor Jesus encerrando tudo aquilo que foi dito. Apocalipse 22, versículo 17. Diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, faça o quê? Venha. E quem quiser,
receba de graça a água da vida. O problema é o quiser, irmãos. O quiser é a vontade do ser humano. É a liberdade de arbítrio, de vontade que Deus deu a cada um de nós. E é essa liberdade que nos leva muitas vezes para longe de Deus. Se quiser, beba de graça. A água está de graça para você. A fonte está pertinho de você. Como Jesus esteve pertinho daquelas pessoas. Mas ele mesmo disse, não quiseram vir a mim para terem vida. Preferiram continuar mortos. Preferiram continuar sedentos. Não quiseram. E a Bíblia está dizendo aqui no final dela, quem quiser, receba de graça da água da vida. É de graça. Você é só querer. Não tem nenhum requisito. Não tem nenhum pedágio. Basta querer. Eu quero essa fonte. Eu quero beber essa água. Eu reconheço que eu preciso dela. Eu reconheço que sem ela eu estou condenado, eu estou morto nos meus delitos e nos meus pecados. Vamos curvar a cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, a tua palavra foi ministrada. A verdade da tua palavra foi exposta, Senhor. E agora o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade tem a liberdade de operar no nosso meio para cumprir os teus propósitos aqui, na vida daquele que o Senhor quer chamar. Pai, toca nos corações, eu te peço. Faz a tua obra de acordo com a tua vontade. É a oração que eu faço. Há alguém na igreja que quer entregar a sua vida a Jesus essa noite? Que quer dizer, eu quero beber dessa fonte? Há alguém que quer fazer isso agora voluntariamente? Levante a mão onde você está, eu quero orar por você. Quem quer entregar sua vida para Jesus, se render e beber dessa fonte, que é de graça e que vai te dar vida, vai te tirar da morte para a vida. Há alguém essa noite que está morto e quer viver? Não? Amém. É sinal que todos estão vivos aqui. Louvado seja Deus também por isso. Vamos orar e louvar ao Senhor nosso Deus. Vamos louvar? Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e
sua vida ao Senhor. Oh, oh, oh. Renda-se a Ele. Eu sou teu e tu és meu. Oh, oh, oh. Eis-me aqui, rendido estou. Oh, oh, oh. Eu sou teu e tu és meu. Leva minha vida ao Senhor. Minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado por essa fonte de limpeza, de purificação, de vitória, de vida. É o Senhor nosso Deus. É o Senhor Jesus a quem servimos, que tudo fez por nós, que nos salvou, que nos trouxe até aqui e mantém a nossa vida. Nossa vida está nas mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.